Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, verso de número 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado toda a lepra. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, quando eu entendi a verdade desse texto, a primeira coisa, o primeiro sentimento que talvez me moveu mais foi descobrir a realidade dessa doença no tempo que ela é contada. Todos vocês sabem, eu acredito que sim, mas hoje a lepra, ela tem cura. Ninguém a princípio morre de algo que tem cura. Quando é descoberta a cura de qualquer doença, a primeira coisa é feito o levantamento de todos aqueles que possuem a doença, e a cura é administrada para que a pessoa receba, ou seja, o medicamento é administrado. E por mais que a cura ela existe, por mais que ela, nesse tempo chamado hoje hanseníase, lepra, muita gente ainda morre de lepra. E a morte de lepra ocorre porque o tratamento é ignorado, ou lugares ermos onde o médico não chega, onde o tratamento não chega. Essas pessoas morrem simplesmente porque o médico não chegou lá. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que é possível morrer de algo que tem cura. E a nossa geração é a geração que morre por coisas que tem cura. Então, quando a gente olha para esse texto da palavra, a gente vê alguém que iria morrer de qualquer jeito, que para ele não existia cura. Aliás, afinal de contas, a lepra era uma doença social e quem tinha morria aos poucos. E eu não sei vocês, mas eu penso que pior do que morrer é saber o dia e saber o porquê. Então, quem tinha lepra, quando chegava com esse resultado para ele já sabia que ia morrer porque não tinha cura. Então, a primeira coisa que o leproso recebia era um atestado de morte, que ele tinha que sair da cidade, ele tinha que ir embora, não podia tocar em nada. Eu fico imaginando a cena quando alguém recebia o atestado de lepra. Ele tinha que ir para casa, ele tinha que entrar na casa dele e falar: mãe, não me toca, porque se você me tocar, vocês vão ficar leprosos. Então o leproso não tocava em nada, ele não tocava em mais ninguém, ele perdia aquilo que nós seres humanos mais amamos, que é o toque. Aliás, uma das linguagens do amor é o toque físico. Tem pessoas que se sentem amadas quando são tocadas, abraçadas. Então, a realidade da lepra naquele tempo, ele é um pouco diferente da nossa. Naquela época não tem cura, e hoje tem, mas a gente sabe que ainda tem gente que morre, mesmo sabendo que tem cura. Quando eu descobri esse texto, quando eu li esse milagre de Jesus, eu fui descobrindo outros leprosos que a Bíblia conta. E um dos leprosos que a Bíblia conta, ele é um chefe do exército do rei da Síria. Ele é um homem respeitado, ele é um homem valente, o nome dele é Naamã. E a Bíblia diz que ele é tudo isso, porém leproso. Ele consegue administrar e ter todos os cargos, ele é chefe do exército, ele é um homem valente, ele tem tudo, porém ele tem lepra. Se você ler esse texto junto com o que eu acabei de ler, você vai descobrir que os dois são leprosos, mas os dois reagem à doença de maneira diferente. O primeiro, que é leproso, a princípio dá a entender que ninguém sabe, porque ele continua sendo chefe do exército, ele continua sendo respeitado pelos senhores que estavam acima dele, pelo povo que estava abaixo, ou seja, ele permanece como alguém que não tivesse nada. É como se tivesse alguém que ignorasse aquilo que tinha. Só que ignorar ter lepra era assumir o risco de contaminar quem andava junto. Assumir o risco de ter lepra e não dizer que tem lepra era assumir o risco de adoecer e de uma outra forma matar quem estava junto. Basta você pensar que quem servia na mãe não sabia da doença dele, estava leproso e não sabia de onde estava vindo a doença, porque quem era general vestia roupa de general, mas por baixo da roupa de general tinha um leproso. Por isso que a Bíblia diz, ele é chefe do exército, ele tem respeito, porém é leproso. Ou seja, o porém tira o brilho de tudo aquilo que vem antes. Aquilo que Deus coloca no meu coração dentro dessas realidades da lepra, dentro do leproso que diz para Jesus que ele tem lepra e desse que ele é general do exército, é que a questão é que nós hoje estamos aprendendo a esconder as nossas fraquezas. Nós estamos escondendo aquilo que precisa ser curado. A gente começa com algo pequeno e a gente não trata, e de repente isso aumenta, e quando a gente vê, a gente morreu por algo pequeno. Eu sempre digo que quem está em adultério não começou no adultério.
Quem está em adultério, na verdade, começou num olhar errado, na hora errada, e era uma coisa pequena que, se fosse tratado, teria acabado. Os namorados aqui que estão, e quem nos vê depois, o ato sexual não começa dentro de um quarto. Um ato sexual começa às vezes com uma pegada de mão diferente, com um beijo diferente. Ou seja, as coisas começam pequenas, e tudo aquilo que é pequeno e não é tratado tem o risco de ficar grande. Se há uma verdade dentro desse leproso que chega para Jesus, é que ele assume o risco de ser envergonhado pelas pessoas. Ele assume o risco de deixar as pessoas saber que ele errava, que ele tinha um problema. E aí eu não estou tratando já de um outro lado, mas ele assume o risco de dizer que está doente. Se você parar para observar, o leproso entra no meio da multidão, e quando ele entra no meio da multidão, ele faz algo que já não podia ter feito. Só imaginar que esse leproso tocou em pessoas que ele não poderia tocar, mas ele toca porque ele está chegando em Jesus. Então imagina comigo, quando o leproso chega em Jesus, ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso, porque se ele dissesse eu sou leproso, todo mundo que ele tinha tocado tinha feito assim, e depois ia ter uma fila perto de Jesus dizendo: Jesus, ora por mim, porque aquele homem que era leproso que o Senhor curou encostou em mim, e provavelmente eu estou doente. É por isso que quando ele chega até Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser me limpar, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso. Só que quem está perto consegue saber que ele é leproso, porque a gente, escuta isso que eu vou dizer: se você está doente, por mais que você tente esconder, quem anda com você percebe como você está. A gente tem coisas que a gente não consegue esconder. Algum tempo atrás nós tivemos um problema no mundo gospel muito grande, com envolvimento com drogas e todas as coisas. E quem tinha discernimento espiritual já falava: olha, alguma coisa não está certa, porque chega um momento que aquilo que é doença, a gente não consegue esconder. E a lepra era uma doença difícil de esconder, porque quem tinha apodrecia da extremidade para dentro, e o cheiro era forte. Ou seja, querido, tem coisas que a gente não pode esconder. Se tem cura, a gente não precisa esconder. E a nossa geração está aprendendo errado. Nós estamos escondendo aquilo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para gerar a cura. Nós estamos ocultando aquilo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, nós permanecemos doentes. Às vezes não é pequeno e fica grande, porque simplesmente quando nós poderíamos correr para o pé da cruz, a gente preferiu nos resguardar e dizer para todo mundo que está tudo bem. Eu converso com jovens todos os dias, e às vezes o problema é muito grave, e a gente diz: está tudo bem com você? E a pessoa diz: está tudo bem, e você sabe que não está. E dizer que está tudo bem é tentar afirmar que não há doença, não há problema, não há nada escondido. Quando o leproso chega até Jesus, ele diz: Senhor, ele adora primeiro, isso é maravilhoso. Ele adora, ele chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Aí Jesus olha para ele. Jesus sabia do que se tratava. A multidão para, e a Bíblia diz que Jesus dá um passo em direção a ele, e antes de Jesus curar, Jesus toca. Eu não sei se você entende a realidade disso que está acontecendo. Jesus está quebrando o paradigma da doença. Ninguém toca num leproso, porque se tocar num leproso, fica leproso. Aí Jesus, antes de curar, toca. Parece que eu vejo Pedro, que era o mais bocudo, dizendo: ei, o senhor fez errado, o senhor está doente agora, o senhor vai morrer. E a Bíblia diz que ele não morreu de lepra, ele morreu de amor na cruz do Calvário. E ele morreu para que nós não morrêssemos de qualquer coisa, mas se for para morrer, que seja de amor. E foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. A realidade do toque de Jesus era dizer: ei, eu não sou eu não sou o alvo da doença que vocês têm, eu sou a cura da doença que vocês têm. E Jesus tocou, e quando Jesus tocou, ele disse: eu quero. E no mesmo instante o leproso foi limpo. Eu quero dizer para você que se há algo que adoece você por dentro, se há uma depressão, se há um sentimento de suicídio, se há qualquer coisa que tenha arrebentado você, corre para os pés daquele que pode tocar em você, daquele que pode curar você e mudar a realidade da sua vida. Ele não morreu de lepra, ele morreu de amor. Se qualquer fariseu pegar essa palavra e vai dizer: eu acho que eu sei do que Jesus, porque ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz porque estava doente. Não, ele foi para a cruz simplesmente porque ele foi amor até o final. Ele amou a gente.
não precisa morrer por algo que já tem cura na cruz do Calvário. A gente não precisa mais esconder aquilo que Ele trouxe à tona com o sangue escorrido no madeiro. A cura para mim e para você. Fala, meu lindo! Minha linda! Não, vocês imaginam se tivesse dado um problema técnico e a gente tivesse que fazer de novo? Não, vocês imaginam que loucura? Ô meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para você. De verdade, eu tenho certeza que essa palavra é algo profético sobre você. Esse deserto vai passar, ele não é para sempre. Haverá uma vitória poderosa de Jesus sobre você. E uma nova estação do Senhor está chegando em nome de Jesus. Amém. Mas antes de começar... dois recadinhos rápidos. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Isso, geral, manda nos grupos da família. Eu nunca falei isso pra vocês, mas vocês sabiam que dá pra sair de um grupo de WhatsApp e ninguém sai mais? Ninguém sabe? É uma boa notícia. Bom, manda pra todo mundo, compartilha, comenta. E por último, eu quero falar pra você da nossa associação evangelística. Fazem 5 anos, na verdade 4 anos, que Deus fez nascer um projeto que hoje serve milhares de pessoas. Eu nunca dei publicidade para isso, mas agora Deus está levantando os nossos horizontes para projetos extraordinários. E eu quero fazer uma declaração de fé, como a última mensagem aconteceu. Nos próximos anos, as maiores cruzadas evangelísticas do nosso país serão gratuitas nas capitais das maiores cidades. Não, você não está pegando, você é de São Paulo, você não está pegando. Nós vamos parar o Vale do Engabaú, a gente vai parar a Avenida Paulista, a gente vai levar o Evangelho a lugares que nunca chegaram. Irmão, a parada vai ser diferente, vai ser a cruzada evangelística. Então, lindo, eu quero que você faça parte dessa história. Um exército está nascendo e você pode ser alguém que seja um voluntário, que sirva, e você também pode servir com os teus recursos. Se Deus te deu isso, faça. As recomendações estão aqui embaixo e você pode acompanhar no Instagram da nossa associação, Dave Leonardo. São mais de 310 mil pessoas cuidadas através da nossa associação. E você é parte disso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos pro vídeo. Ai, de quem é a culpa de dar as coisas erradas na nossa vida, né? Já percebeu que sempre o culpado é os outros, já viu? O culpado é o estagiário. Coitado dos estagiários, irmão. Sofre, que Deus o livre. E eu já fui estagiário, irmão. Eu nunca fui culpado de nada que aconteceu. Nunca fui culpado de ser encontrado pelo gerente do banco. Ai, deixa pra lá, é muita fofoca pra um dia só. Mas a gente sempre tá colocando culpa nos outros, né? A culpa é do meu pai. A culpa é da Jéssica. Sempre tem uma Jéssica fazendo confusão. Tem Jéssica aí, perdão. Sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. Então quando o deserto dura demais, Deus é o culpado. Ou é a culpa do inimigo. Você já viu? Tem gente, qualquer coisa que der errado, diz: o inimigo se levantou. Bom, o inimigo nem saiu de casa nesse dia, tá dormindo. É você que é tudo atrapalhado. É inveja dos outros. É inveja. Não, é você que é tonto, que conta pra todo mundo. A questão é: nós culpamos os outros pelos nossos fracassos e terceirizamos as responsabilidades que deveriam ser nossas. Mas quando dá certo,
Aí a gente diz aqui: você não sabe o quanto eu batalhei. Você conhece alguém assim? Ai, porque eu fiz tanta coisa, eu ajudei tanta gente. Não, irmão, é que a gente precisa entender o nosso lugar no mundo, sabe? Eu vou contar-lhes uma história. E essa história, para mim, é o texto áureo do Velho Testamento, porque mostra um povo que foi julgado e perdeu grandes oportunidades por não serem responsáveis com as suas atitudes. Essa não é uma palavra sobre milagre, essa não é uma palavra sobre sonhos, essa é uma palavra que vai puxar a tua orelhinha assim, bem gostosinho, top, e vai puxar e vai emendar com a outra lá atrás. Fala para quem está perto de você, diga assim: a maioria dos BO da tua vida é culpa tua. Fala para a esposa também, aproveita. Você não vai poder dizer que ela está errada em outro momento. Então aproveita agora. Fala: talvez, longe de mim, mas é a palavra. Ai, meu Deus do céu. Diga pro teu esposo, diga: viu, te falei hoje em casa. Êxodo capítulo 13, versículo de número 20. E começaram a sua jornada. E acamparam em Etã. Etã é o nome da cidade. E a Bíblia dizia: esse era o começo do deserto. Então eles estão aonde? No começo do deserto. No outro lado do deserto, a Bíblia diz que há uma terra prometida, esperada, preparada para eles, com casas lindas, com um lugar que emana leite e mel, que eles não semearam, que eles não plantaram, mas eles irão colher. O nome disso é graça. Amém? Aí o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês, vou guiá-los no caminho, e esse caminho vocês vão poder andar de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. A Bíblia está dizendo que Deus, nos 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus nunca tirou a coluna de fogo, nada, Deus nunca tirou. Deus nunca deixou eles sem direção. Ou seja, por que eles se atrasaram tanto? O X da questão é: se Deus preparou um caminho, observe comigo, por favor, isso. Se Deus preparou um caminho, se Deus tinha um endereço, que é diferente do que Deus fez com Abraão, por exemplo. Com Abraão, Deus disse que mostraria o lugar. Para eles, Deus já disse como seria o lugar. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra maravilhosa, é uma terra linda, é uma terra poderosa, é uma terra, uau, maravilhoso. Então saiam do Egito. E aí a Bíblia diz que o povo saiu do Egito para a terra prometida, e tinha coluna de fogo, nuvem de fumaça, havia luz, havia direção, e esse povo não chegou, e demorou 40 anos. Já parou para pensar que tem coisas que Deus de verdade faz demorar, mas tem coisas que Deus queria que fosse rápido. Existem coisas que Deus tem pressa para fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer que seja para ontem, que você levante logo, que você viva rápido, porque há uma urgência no nosso tempo. A Bíblia diz: os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Cadê os ceifeiros? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as famílias de verdade? Você acha que Deus não quer abençoar o teu casamento para ontem? Você acha que Deus quer ficar enrolando você para abençoar a tua vida? Você acha que Deus não quer que você viva logo o plano dele? É óbvio que Ele quer, mas a pergunta é: se Ele quer, por que não acontece? Existem coisas que é coerente a gente esperar o tempo.
Eu sempre uso o exemplo dos meus filhos. Os meus meninos, eles amam carro, mas isso não os torna aptos a dirigir um carro. Eles não têm idade, eles não têm tamanho, eles não têm maturidade. Então tem coisas que de verdade é preciso que a gente se amadureça, sabe? É importante que a